noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Pode assentar, vocês também. Tudo bem? Tudo bem, Daniela? Melhorou? Glória a Deus. Nós temos uma visitante, a Cleide. Você, Cleide, seja bem-vinda, viu? É um prazer recebê-la. Que Deus possa abençoá-la poderosamente nessa noite. Bem, vamos aplaudir o nome de Jesus, queridos, pela vida da irmã. Maravilha. Aproveitando então aqui o recado da irmã, né? Vou deixar para depois o dízimo e oferta. Vamos lá então. Gente, nós vamos adorar a Deus, cantar louvores, nós vamos orar, nós vamos ouvir a palavra e Deus há de nos dar a vitória no nome de Jesus. Porque Deus, Ele ouve o clamor daquele que busca. Então você está aqui hoje na presença de Deus, busque a Deus. Eu vou deixar para depois, meu amado. Isso. Busque a presença de Deus. Ore a Deus. Não se cale diante da dificuldade. Que a tua fé seja conhecida diante de Deus, o teu problema também, e Deus vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Na quinta-feira é o nosso feriado, né? É feriado de 7 de setembro, e eu venho em homenagem ao Brasil, viu? Estou de verde aqui, o verde da bandeira do Brasil. E teremos o culto da independência lá na sede, à tarde, 12h30, vou estar pregando, e à noite, o pastor Anderson, tá? E na sexta-feira, 9h30, depois do culto aqui do Pompeia, nós vamos estar orando, tá? Será um período de oração lá na sede, das 9h30 até as 10h30. É importante você orar e clamar para que Deus possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Ok? Então, marquem na agenda e terça-feira que vem na outra é o Café com Deus, é isso? Então tá tudo certo. Agora vamos para a palavra de Deus. Tiago capítulo 1 é o texto que nós vamos ler aqui. Transformando as tribulações em vitória. O poder da fé nos dá essa condição de transformar a tribulação, a batalha espiritual em uma grande vitória. Tira um pouquinho só de ganho, Xara, que vai dar uma... Esse é o ganho. Se tirou o ganho, já fica bom. Isso. A gente vai transformando as nossas batalhas em vitória. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, Tiago capítulo 1, versículo 1. Se você encontrou, se coloca em pé, em reverência à palavra de Deus. Hoje nós temos o Rafael que está com problema nos olhos. O Edson com problema nos pés. Está abençoado. A Daniela que teve deu um susto, né? Um ameaço de piripaque. Mas foi só um ameaço, graças a Deus, né? Está firme e forte aí. São as batalhas da vida do crente. Amém? Mas Deus é por nós. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Deixa eu ver como está aqui. Tá, beleza, porque tem uma outra versão que diz que quando caíres em tentação. Mas aí, essa daí é a tradução que fica melhor, essas duas aqui. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É isso aí. Beleza. Pode ver que é um pouquinho diferente da sua, tá? O versículo 4. Tenham, porém, a paciência
a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Até aí, amém. Levante tuas mãos aos céus e diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, eu declaro a tua bênção sobre a vida do teu povo e ministro, Senhor, a tua vitória sobre nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus mais uma vez. Amém. Podeis assentar-se, meus amados. Bom, a pergunta que sempre fazemos, ou se você nunca fez, um dia vai fazer: por que serve os problemas da vida? Outra questão: por que eu enfrento problemas, dificuldades? E a resposta, a Bíblia nos esclarece. Com certeza, esses nossos problemas só têm um intuito de nos trazer uma mente aperfeiçoada em Cristo Jesus, que nós podemos chamar de maturidade espiritual. A Bíblia diz que Deus está nos preparando, nos adestrando para coisas maiores, coisas grandes. Diz a palavra do Senhor que nós somos um povo santo, que significa um povo separado para servir a Deus, um povo que tem uma promessa de vida abundante e de vida eterna. Mas esse estilo de vida, ou essa maneira de viver que Deus nos concede, nos proporciona, não significa que nós estamos isentos de batalhas espirituais. Bom, mas essas batalhas espirituais existem para que nós possamos, através da fé, transformá-las em grandes vitórias. E eu vou dizer para você, esse problema que você está passando é para que você possa transformar em uma grande vitória. A gente costumou ouvir por aí as pessoas dizendo: quanto maior a batalha, maior a vitória. Já ouviu pessoas falarem assim? E é uma realidade. Quanto maior a tua batalha, maior vai ser o teu resultado, se andares na presença de Deus. Vamos lá. Mas Tiago, ele, servo de Deus, como ele próprio se intitula, esse Tiago não foi um dos 12 discípulos de Jesus, não. Aquele Tiago, que foi discípulo de Jesus, que andava com Pedro, Pedro, Tiago, lembra, João? Esse daí foi morto por Herodes, já logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Mas a gente vê aqui que ele não se diz ou não se intitula irmão de Jesus. Ele se diz: sou servo de Deus e servo de Jesus. Então ele está demonstrando aqui uma atitude humilde para poder demonstrar que ele foi transformado em um servo de Deus. Nós estamos numa caminhada cristã e a cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos nos transformando em servos de Deus. Estamos aprendendo, andando de acordo com o ensinamento da palavra e vamos aprendendo então ser servo de Deus. E essa transformação, ela não vem só por causa do sofrimento.
O sofrimento, quando falo de batalha espiritual, ou de coisas que nós vivemos nessa terra, por si só, não se transforma nenhuma pessoa em servo de Deus. Não. Se fosse assim, o mundo estava cheio de servo de Deus, fale a verdade. Porque a gente vê muita gente sofrendo, muita gente passando luta, mas não se converte ao Senhor. Por quê? Porque a batalha espiritual, por si só, é natural. O que transforma a batalha espiritual em grande vitória é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus que está em nossas vidas. É o Evangelho de Jesus que nos é pregado. É o Evangelho de Jesus que esclarece a nossa mente e abre nosso entendimento. Então, nós somos um povo abençoado por Deus, mas que não está isento, livre das aflições da vida. E a gente vê aqui, ele falando, aqui no capítulo, do Tiago capítulo 1, quando a gente leu, no versículo 2, ele diz assim, as 12 tribos de Israel. Que 12 tribos são essas, pastor? Ele está fazendo uma referência clara às 12 tribos lá, que foram formadas a partir da descendência de Abraão. Ok. Mas, na realidade, de forma mais atual e assertiva, ele está falando aqui daqueles que se converteram, aqueles que fazem parte das tribos de Israel, mas se converteram ao Senhor Jesus. Naquele dia de Pentecoste, quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Depois ele pregou novamente, 5.000 almas se converteram. Eram essas pessoas que se converteram quando Pedro pregou, ensinou a palavra de Deus a eles. Mas a Bíblia diz que agora eles estavam dispersos. Eles se dispersaram. Eles se afastaram do propósito e do evangelho. Em que época isso aconteceu, pastor? Aconteceu ali naquele mesmo período. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz do martírio de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro diácono instituído para auxiliar os discípulos e agora apóstolos de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da sabedoria de Deus, que pregava e ele enfrentava as suas aflições porque ele era perseguido pelos doutores da lei que tentavam impedir o crescimento do evangelho e da igreja. E quando Estevão ele foi martirizado, ele foi apedrejado, ele foi morto, esses homens estavam agora se dispersando, fugindo, um para seu lado, cada um foi para o seu lado, cada um fugiu. Por quê? Porque apesar das promessas de vida eterna, das promessas de provisão que Deus tem para as nossas vidas, tudo isso é muito bonito, mas quando há uma batalha a ser enfrentada, essa batalha vai fazer uma separação de quem é servo de Deus verdadeiramente e daquele que está só no movimento, que está só ali para poder, sabe, coisa boa. Então esses homens, eles fugiram. Eles se dispersaram. Eles eram crentes, sim, mas ainda não haviam se transformado em servos. Porque qual é a diferença de crente e servo? Bom, a palavra crente é aquele que crê. Óbvio. E servo é aquele que serve. Aquele crente que é servo,
e o crente que não é servo. Por quê? Porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, mas ele não obedece, ele estremece. Até o diabo crê em Deus, até o diabo crê em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que ele não obedece, ele não é servo. Então essas pessoas, eles eram crentes, mas estavam dispersos. Por quê? Eles estavam dispersos. Porque a Bíblia fala que nesse momento aqui, de grande perseguição, que eles estavam vivendo no decorrer da igreja primitiva, muitos deles tiveram as suas vidas oprimidas, muitos deles foram presos, muitos deles tiveram seus bens saqueados, levados, roubados. Então eles ficaram temendo que a situação pudesse piorar. Eles antes eram ricos, e agora a Bíblia diz que eles estão pobres. Quer ver uma coisa? Põe o capítulo 5 de Tiago para mim aí, versículo 1. Põe aí para mim, Tiago 5, 1. Vamos ler o 1 e o 2, ó. Não, você inverteu, meu querido. É capítulo 5, versículo 1. Muda. Isso, meu querido. Olha como ele começa. Eia! Chamando a atenção. Vós, ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. Ele está dizendo, vocês ricos, você vai chorar, você vai plantear, porque desgraças virão, sobrevirão. Põe o versículo 2 para mim. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão roídas pela traça. Põe o 3. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem dará testemunho contra vocês, e devorará as vossas carnes como fogo, e aí vai. Então, eles estavam ali numa condição de angústia, porque tudo aquilo que eles tinham de valor já não era mais algo que era algo consistente na vida deles. Muito pelo contrário, aquilo estava fugindo das mãos deles. Bom, eles eram crentes, mas estavam passando por essa situação. Eles eram crentes, mas o fato de ser crente não impede que fiquem enfermos. Porque no versículo 14 de Tiago 5 está escrito assim: se está alguém entre vós doente, tem gente que acha que é o seguinte, ficar doente é condição de demônio, nem sempre. É questão de maldição. Está doente, está passando porque é pecador. Tem muitos que creem nisso, não tem nada a ver. Pode acontecer, sim, mas não dá para generalizar, porque cada caso é um caso. A batalha espiritual vem para o crente e para o não crente. Mas se a pessoa é servo de Deus, ele tem a quem recorrer. Diz assim, o versículo continua: chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. São crentes, mas a Bíblia diz que também sofrem. Irmão, sofrimento, infelizmente, é inerente à nossa natureza humana. Batalha espiritual, angústia, perseguição, faz parte do pacote.
E assim diz, aqui no versículo 13: se está alguém entre vós aflito, se está aflito, ore. Irmão, quer transformar a aflição em vitória? Ore a Deus. Por isso a gente vai orar sexta-feira. Para que serve a oração? Para fazer bonito para os outros? Não. Nós vamos orar para transformar a aflição em vitória. A nossa oração é essa. A vida cristã, querido, não é uma redoma de vidro que impede que você sofra. Quando eu era garoto, tinha um filme do John Travolta, faz tempo, hein? Chamava O Garoto na Bolha de Plástico. Alguém viu esse filme aí? Já não? Ele tinha um problema, acho que de imunidade baixa, ele ficava dentro de uma bolha para não se contaminar. Então ele ficava ali. É um filme muito antigo. E o mundo espiritual não é assim. A vida cristã não é uma redoma de vidro, aonde você vai estar protegido. Também tinha, na minha época de criança, tinha um comercial da pasta de dente Colgate, ou Colinos, não lembro. Que quando você escovava o dente, você criava uma parede invisível que impedia que os vermes e bactérias entrassem na boca. É uma mentira deslavada, mas tudo bem. Mas criava lá, fazia a criança passar, escovava o dente, de repente aparecia assim, como se fosse uma parede de vidro, assim, impedindo. Não, o mundo espiritual não é assim. Querido, nós estamos expostos às batalhas. Mas uma coisa é certa na nossa vida: o nosso Deus não nos deixa sozinho. O nosso Deus, Ele não nos abandona. O nosso Deus, Ele passa conosco. Porque o Senhor Jesus disse: aonde vocês estiverem, eu quero estar também. E Ele está contigo agora. O nosso Deus, diz a Bíblia, que Ele vai adiante de nós. Ele não vai atrás, Ele vai adiante. E a vida espiritual, meus amados, também não é uma estufa para amadurecer rapidamente, né? Você já tentou amadurecer mamão na estufa do fogão? Hoje não tem mais estufa de fogão, mas tinha. Meu pai fazia isso. Pegava e rolava a mão no jornal, colocava na estufa do fogão lá e deixava ali. Acho que colocava alguma coisa, cortava e colocava, não sei o que colocava, vinagre, o que colocava, que alguém sabe? Cortava a pontinha assim e deixava ali para amadurecer mais rápido. Já viram isso ou não? Quem já viu isso daí? Por favor. Para amadurecer mais rápido. Não é assim o mundo espiritual. A gente não vai amadurecer de uma hora para outra, não. A gente não vai criar uma cascadura, uma fortaleza de terça para quarta, de um dia para o outro. Não vamos. Queridos, nós vamos ter que enfrentar as batalhas da vida, mas sem temer e sem medo de ser feliz com Jesus, porque Ele vai nos dar a vitória. Vai ter que passar. Jesus disse que os dias maus viriam. E nós estamos buscando a Deus para nos preparar para enfrentarmos as batalhas espirituais da vida. Servir a Deus em tempo de tranquilidade, de prosperidade, muito bom. Mas servir a Deus em tempo de crise, muitas vezes, é uma dificuldade. A vida do cristão é um campo de batalha. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que é um campo de batalha, mas nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus e resistir firme depois de termos feito tudo, para enfrentarmos os dias maus. Deus, Ele não vai poupar a vida de ninguém, porque a Bíblia diz que Deus não poupou nem mesmo o seu único filho.
nem Jesus foi poupado. Jesus disse: se perseguiram o mestre, vão perseguir os discípulos, os alunos. Porque eu não sou melhor do que Jesus, muito pelo contrário. A gente não quer passar, né? Ninguém quer, Jesus, não vejo a hora de enfrentar uma batalha, não vejo a hora de enfrentar uma luta. Ninguém quer. Até Jesus não queria enfrentar luta, enfrentar batalha. Nem Jesus queria. Tanto é que lá no Getsemane ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. E ela é soberana, e entenda, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não entende o porquê, e a gente faz perguntas. Por que passamos por isso? Por que ficamos assim? Porque o crente fiel muitas vezes fica desempregado. Porque o crente fiel muitas vezes ele passa por dificuldades na saúde. Porque muitas vezes passamos por provas amargas. Quem já passou por uma prova amarga aqui na vida? Levante a mão. Mas você está aqui, sim ou não? Sobreviveu, sim ou não? Sim, a batalha é amarga, mas Jesus te fez mais do que vencedor. A vida do Evangelho é uma resistência, irmãos. Perseverança. E quando a gente persevera, a tribulação vira triunfo. Irmão, diga para o teu irmão, a tua tribulação vai virar um triunfo. Vai virar uma vitória. Vai virar algo maravilhoso. Sabe por que a gente passa por batalha? Simplesmente pelo motivo de estar vivo. Está vivo, meu irmão. E se ainda a vida, não perca a esperança. E mesmo que você julgue que está no fim, a Bíblia diz que ainda que estejamos no derradeiro fim, ainda há uma esperança. E a nossa esperança tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É Ele. Passamos às vezes por privações. Você já passou por privação na vida? Passei uma época que era uma dureza, irmão. Falar para você. Eu fui ao centro fazer alguma coisa. Chamei o irmão, vamos comigo. Só que a gente vai a pé, porque não tem dinheiro nem para o busão. Privação. Perto da hora do almoço, uma fome, irmão. E eu gosto de salgadinho, essas coisas, sabe? Aí, lá na Governador, eu passei em frente de uma lanchonete famosa aí na cidade. Estavam fritando coxinha, irmão. Que cheiro. Encheu a boca d'água. Aí eu olhei pro irmão, falei, você tem dinheiro aí para a gente comer uma coxinha? Ele falou, não, estou liso. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, na frente da lanchonete, começando a dar risada, porque ficamos só com vontade, deu um ataque de riso da gente. Às vezes é assim. Às vezes a gente passa por privações na vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar por 40 dias. Lá ele ficou no deserto sozinho. Lá ele ficou ali sobre os olhares das feras do campo e sob a tentação de Satanás. Mas a Bíblia diz que ele resistiu firme. E no final dos 40 dias, e no final do propósito de Deus para a vida dele, naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor enviou os anjos para servi-lo.
suma, vida cristã não é um mar de rosa. Porque se fosse um mar de rosa, irmão, todo mundo subia para o céu rapidinho. A vida cristã não é. Paulo disse assim, ó, Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Ah, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aqui está dizendo diferente. É por causa da tribulação que entramos no reino dos céus. Irmão, na realidade nós estamos buscando a Deus, porque em um determinado momento da nossa vida enfrentamos tribulações. Tribulações na vida familiar, muitas vezes no casamento, muitas vezes na saúde, e isso acabou sendo uma bênção para você, pelo menos para mim foi, sim ou não? Para você foi também, sim ou não? Amém? Então, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas só a tribulação não vai fazer ninguém chegar no céu também, não. É uma vida no altar. E aí, segundo Timóteo 3,12, diz assim, todo aquele que quiser viver piedosamente. O que é viver piedosamente? Viver na fé. A vida que eu vivo hoje, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Palavra de Paulo. E todo aquele que quiser viver piedosamente, então segura aí, quem quer viver piedosamente, diga amém. Quem quer, diga amém. Então será perseguido. Você tem que ler o versículo inteiro. Todo aquele que viver piedosamente vai ser perseguido. Não tem como, irmão. Pastor, quem é que vai nos perseguir? Vou dar três sujeitos que te perseguem. Primeiro, Satanás. Irmão, você vai ter medo de Satanás, irmão? Não tenha não, viu? A Bíblia diz lá em Romanos que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus diz em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do diabo e nada vos fará dano algum. Então não temas. Outro sujeito que vai te perseguir. O mundo. Irmão, você vai sofrer. Fizemos o podcast do sábado, né? O irmão lá estava contando pra gente que quando ele estava lá, o pessoal chamava ele de careta, porque ele era crente. Ah, isso é muito careta, né? Isso é chato. Hoje fala que é bullying, né? Você já passou bullying para ser crente? Eu já passei. Você já passou? Hã? Eu já passei. Passei bullying, irmão. Mas passei dando glória a Deus. Quer ver o terceiro que vai? O terceiro sujeito que vai te perseguir? Se chama... Como que você chama? Carlos, você. Coimbra, você. Como? A Jaqueline. Você adora. Vocês. Irmão, o terceiro sujeito que vai te perseguir tem nome, sobrenome, CEP, RG, CPF, tem e-mail, tem conta no Facebook, no Instagram, tem gente que tem no TikTok. Irmão, é você mesmo. Sua própria carne. Sua própria natureza. Ah, hoje eu não vou na igreja porque eu estou com preguiça. Hoje eu não vou na igreja porque eu não quero ver a fuça daquele irmão. Ele
Quem já viu isso? Hoje eu não vou na igreja porque eu estava no culto, tiraram a minha bolsa da cadeira e colocaram na outra cadeira para a pessoa sentar. Aconteceu. Juro por Deus que aconteceu. Reclamação. Eu não vou na igreja porque um dia o pastor, quando as cadeiras novas chegaram, ele falou assim, por favor, não deixe as crianças colocarem o pé na cadeira, não cole chicletes embaixo da cadeira, não deixe as crianças com caneta para escrever na cadeira. Não, está pagando. A irmã, eu vou embora porque esse pastor é muito materialista. Eu ouvi isso. E quem é o pastor que falou? Fui eu. Então o terceiro inimigo, e quem sabe é talvez o mais perigoso, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que impedimos a nossa vitória, o nosso triunfo. Quando a gente deixa de ter uma fé lógica, uma fé sensata, uma fé racional, para ter uma fé emocional, egocêntrica. E aí a gente vai perdendo a bênção. E aí a bênção vai. Quando tem uma música um tempo atrás aí, que vai, tristeza, show, saudade. Conhece aí, não? Te manda embora, em nome de Jesus. É antiga. É? A pessoa está cantando diferente. Tchau, tchau, bênção. Show, milagre. Atitude, irmão. Por quê? Se a gente não vigiar, a nossa humanidade nos atrapalha. Porque nós somos pecadores. E necessitamos cada dia, cada momento, enfrentar as batalhas diante de Deus e reconhecendo o Senhor em nosso caminho e se apoiando na verdade da sua palavra, se queremos viver dias melhores. Aleluia! A nossa natureza pecaminosa, irmão, muitas vezes cria os problemas. A gente cria problema como, pastor? Aqui, ó. Língua. Tem gente que, se estiver pregando aqui, não sou eu, tá? Ele vai beber água ali, ó. Sem sair do lugar. Estica a língua lá. Aí arruma problema. Graças a Deus, não estou falando que tem, tá? Às vezes a gente arruma problema. A gente cria as próprias dificuldades. Já não basta o mundo, que já está no diabo. Já não basta o diabo. Aí temos nós mesmos. E aí tem gente que fala assim, por que Deus deixou isso acontecer? Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A gente provocou. De sexta-feira temos o culto dos provocadores de milagres. Mas tem aqueles que provocam cada problema. Aí, a pessoa... Nada contra, tá? Não tô julgando, não. Mas tem gente que aí, ele fuma a vida toda. Depois aparece uma doença nos pulmões. Aí ele fala assim, porque Deus deixou que essa doença acontecesse no meu pulmão. Então a gente muitas vezes culpa a terceiros, mas às vezes somos nós mesmos. Nós somos profetizadores de milagres. Nós somos proferidores de palavras de adoração.
Nós temos atitudes daqueles que se dobram diante do Senhor e levanta a sua mão, e como diz a palavra de Deus, ele dá graças em tudo, porque ele sabe que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a Bíblia diz que quando a batalha vem, a dificuldade vem, quando o inimigo se levanta, quando o mundo fica contra, ele vence, ele muda a história, ele dá a volta por cima, porque a sua vida é uma vida alicerçada, é na palavra de Deus. Aleluia! Nós temos que entender uma coisa. Para aquele que crê em Deus e é servo em Deus, por mais tenebrosa que possa ser a sua batalha, Deus vai pegar essa provação, essa tribulação e vai fazer um milagre maravilhoso na tua vida. Olha, exemplo, a Bíblia diz que Jó passou um ano de tribulação, de dor, de enfermidade, e no final da sua prova, a Bíblia diz que Deus reverteu a situação de Jó, e a Bíblia diz que a sua vida foi melhor do que a de antes. Jesus, ele foi crucificado, mas a Bíblia diz que o nosso Deus reverteu essa situação e o colocou assentado à destra de Deus. Aleluia! Creia numa coisa, vale a pena ser fiel a Deus, mesmo nas tribulações, porque Deus vai reverter essa situação, essa provação. Deus é um artista. Tem até aquela canção que a gente canta por aí, né? O maior pintor do mundo, é a verdade. É Ele mesmo. Porque ele vai pegar essa tribulação, esse quadro feio que o diabo quer que a gente viva, e Deus vai pintar uma obra de arte com a assinatura dele. E diz assim, Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai te dar uma vitória. Continue sendo fiel a Deus. Porque para cada provação que nós passamos, Deus tem uma bênção específica. Eu vou encerrando aqui, vou ler um versículo, vou pedir, quem está lá, é o Heitor? Coloca para mim aí, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Irmão, para cada momento, Deus tem algo diferente para nós. Colocou aí? Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Só vamos pegar essa partezinha final aqui. Multiforme graça de Deus. Você sabe o que é multiforme? A graça de Deus tem muitas formas. Irmão, a graça de Deus tem muitas maneiras de agir na vida daquele que é fiel. Assim como Deus agiu graciosamente na vida de Elias, quando choveu por 3 anos e 3 anos e meio, Deus sustentou a vida dele graciosamente. Assim como Deus também, agora no deserto, 40 anos, Deus agiu graciosamente. É a multiforma da graça de Deus para a minha vida. O teu problema é diferente do meu, a tua batalha é diferente da minha, mas a multiforme graça de Deus se encaixa em cada pessoa, em cada momento, em cada situação, e ela não falha. Os céus se abrem e a bênção acontece em nome de Jesus. Aleluia!
a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus vai nos surpreender. Coisas que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram, coisas que ainda não desceu ao nosso coração. São essas coisas que Deus tem preparado. A multiforme graça de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Basta a gente ser fiel, vigiar, orar e crer, buscar. O milagre vai acontecer no nome de Jesus. E aí qualquer tribulação vai ser transformada em vitória na tua vida. Amém? Eu quero abençoar você nessa noite. Quem está na campanha aqui, na corrente de terça-feira aqui, levante a mão. Então eu quero convidar você para entrar aqui, você que não está, mas você quer experimentar a graça de Deus na tua vida. Não sou eu que vou fazer e realizar, com certeza, eu só vou pedir a Deus. E se a minha fé for como a tua fé e a sua fé for como a minha, o milagre vai acontecer. Porque eu creio que Deus opera milagres. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então eu quero convidar você a entrar numa campanha, uma corrente de 7 terças-feiras, para você buscar em Deus a tua bênção. Amém? Tem alguém que vai começar? Levante a sua mão, quero entregar para você o papel da campanha. Então tá isso. Tem mais alguém? Você que está, se coloque em pé, então vamos orar. No nome de Jesus. Vem cá, meu amado irmão. Você vai orar pelo povo. Receba a bênção. Levante seu papel. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a cada pedido de oração, a cada vida que está, Senhor, cumprindo mais um elo desta campanha. Senhor, abre as janelas dos céus, abençoa, Senhor, mais um elo, meu Pai, desta campanha, que está agora, Senhor, fazendo na Tua presença, colocando as suas causas, colocando as suas firmes razões, ó Pai querido, para que a vitória venha acontecer na vida do Teu povo. Honra cada família apresentada, honra cada causa apresentada na Tua presença. Assim, Senhor, nós te pedimos, e desde já, Senhor, nós te apresentamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Amém. Agora sim nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Muitas são as misericórdias de Deus e a graça de Deus também. Deus tem uma graça para a minha saúde, para a tua saúde, para a tua casa, a minha casa, para a nossa vida financeira. A palavra graça significa dádiva, presente. Sem que nós merecêssemos, mas Deus, assim mesmo, Ele nos deu. Porque a definição de graça é isso. Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. E misericórdia é diferente. Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Porque nós merecíamos mesmo, era a condenação. Mas Deus fala, não, eu prefiro te dar a graça. Eu prefiro te dar a bênção. O prazer de Deus é nos abençoar. Mas muitas vezes a gente entra numa situação de desobediência. Ou por desobediência pura e simples, eu não vou e pronto, acabou. Ou a desobediência por incredulidade. Não acredito. E aí a palavra de Deus diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. E a nossa fé não pode ser uma fé morta. Tem que ser uma fé viva. Uma fé com obras.
com atitude. E a hora de ofertar e dizimar é a hora da gente mostrar nossa atitude de fé na palavra, na questão da vida financeira e da manutenção da casa de Deus. Amém? Segure na tua